Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso e locomoção. Gente, nos animais vertebrados, como peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, os movimentos eles resultam da ação combinada dos músculos, das articulações, que é o encontro de dois ou mais ossos, e também do esqueleto. E aqui, gente, nessa imagem, vocês estão vendo como os ossos e os músculos do corpo, eles estão em conjunto. Isso porque, gente, eles constituem o aparelho locomotor humano. Aqui o esqueleto e o músculo. E aqui nessa imagem, gente, que eu trouxe para vocês, vocês estão visualizando algumas das principais articulações do sistema articular humano. E eu vou falar alguns deles para vocês. Aqui, gente, é onde está a articulação da coluna vertebral. Já aqui é a articulação da região da pelvis, a bacia. Já aqui, ó, são as articulações dos dedos das mãos, já aqui as articulações dos dedos dos pés e aqui a articulação do joelho. Gente, os ossos do sistema esquelético, eles servem de apoio para os músculos e eles dão forma e sustentação ao corpo e protegem algumas regiões internas, como os do encéfalo e a medula espinhal, envolvidos pelo crânio e pela coluna vertebral, o coração e os pulmões, que se encontram alojados dentro da caixa torácica, E, gente, vale ressaltar também que as articulações, elas são os locais do esqueleto onde um ou mais ossos se encontram, e elas são classificadas conforme os movimentos que realizam. E agora eu vou falar para vocês alguns tipos de articulações. A primeira que nós vamos falar é essa aqui, que são articulações móveis, que são articulações muito flexíveis, encontradas em vários locais do corpo. O exemplo é o cotovelo, o joelho e dedos dos pés e das mãos. Já essa aqui são as articulações semimóveis e elas permitem apenas movimentos restritos. E é o que ocorre, por exemplo, com a coluna vertebral. Já essa última aqui que nós vamos falar são articulações imóveis e elas estão presentes em vários ossos soldados entre si, como os ossos do crânio, que é esse que vocês estão visualizando aí. Gente, vale ressaltar também que os músculos, eles produzem movimentos ao contrair-se e distender-se. E eles também protegem os ossos de choques mecânicos e colaboram com a manutenção da temperatura corporal. Porque quando um músculo ele se contrai, ele libera calor. E vale destacar também que o tecido muscular ele é formado por células com capacidade de contração e de tensão. E os músculos, gente, eles são classificados de acordo com o tipo de tecido que os formam. E eu vou falar alguns deles para vocês. O primeiro desses que nós vamos falar são os não estriados, que eles estão presentes em alguns órgãos internos, como os intestinos e estômago, e apresentam movimentos involuntários. Então, esse que eu falei para vocês foram os músculos não estriados. E o próximo que nós vamos falar é o músculo estriado cardíaco, que ele refere-se ao miocárdio, que é o músculo do coração, e apresenta movimentos involuntários. E o último aqui que nós vamos falar são os estriados esqueléticos, que eles apresentam movimentos voluntários e ligam-se aos ossos por meio de tendões. E aqui, gente, o que vocês estão vendo aí nessa imagem são os músculos esqueléticos, articulações aqui, ó,
do cotovelo, como aqui, deixa eu circular para vocês, a articulação do cotovelo e também dos tendões, e vocês vão perceber que são estruturas que prendem os músculos aos ossos e trabalham para o movimento do antebraço. E, gente, aqui, vocês vão observar que o bíceps, ele vai se contrair. Vocês vão perceber que o bíceps, que se encontra aqui, ele se contrai e puxa o antebraço. E nesse momento, o tríceps, ele se estende e relaxa, permitindo o movimento. E aqui é onde está o tríceps, ó. E, gente, para que o antebraço ele volte à posição anterior, posicionado para baixo, os músculos eles realizam ações opostas, ou seja, o tríceps se contrai, enquanto o bíceps ele se estende, ou seja, relaxa. É dessa forma que eles trabalham em conjunto. E, gente, vale ressaltar para vocês que alguns músculos do corpo, eles atuam aos pares e em antagonismo, ou seja, realizando ações opostas. Assim, gente, quando um deles sofre contração, o outro sofre relaxamento e vice-versa. Isso é o que ocorre com o tríceps e o bíceps. E o bíceps, gente, como vocês até observam aqui, nessa imagem, ele se contrai e sofre um encurtamento e puxa o antebraço. Nesse momento, o tríceps, ele relaxa e sofre um alongamento e estica, permitindo o movimento. E para que o antebraço ele volte à posição original, ocorre justamente o contrário. O tríceps, ele sofre uma contração e o bíceps, ele vai sofrer um relaxamento. Gente, os músculos eles se contraem ou relaxam de acordo com os estímulos enviados pelo sistema nervoso. E a mensagem ela é enviada pelo cérebro e captada por neurônios que a transformam em impulsos nervosos. E os impulsos nervosos, gente, eles são passados de um neurônio a outro e seguem seu trajeto dentro de neurônios presentes na medula espinhal. E esses impulsos, pessoal, eles são transmitidos ao longo da medula espinhal e são captados por neurônios de um nervo radiquiano, que por sua vez se liga a uma das fibras musculares que sofre contração ou relaxamento, de acordo com o estímulo recebido. Olha que interessante, né, gente? Eu trouxe esse trecho bem interessante. Por que trememos quando estamos com frio? Gente, quando estamos com frio, tudo o que queremos é nos aquecer. E é justamente para que isso que nosso corpo treme, mesmo sem querermos. É esse o processo mecânico e involuntário do corpo humano que gera calor. Quando o nosso corpo, gente, que em boas condições de saúde está a 37 graus Celsius, chega a um local frio, a gente começa a perder calor para o ambiente. Nesse momento, gente, as células do cérebro, elas vão emitir descargas elétricas para que os músculos localizados na raiz de cada pelo se arrepiem, causando assim uma contração muscular por todo o corpo que gera calor. Uma vez em pé, gente, os pelos, eles ajudam a reter uma camada de ar na pele, que é um isolante térmico, ou seja, um agasalho natural. Se faz muito frio, também é comum que começamos a fechar as mãos, cruzar os braços e curvar o corpo, reduzindo assim a superfície exposta ao frio e, consequentemente, a área que perde calor para o ambiente. E algumas pessoas, gente, elas sentem mais frios do que outras, e isso acontece em virtude da quantidade de sensores de percepção de frio de cada um, ou melhor, que cada um tem. Ou seja, quanto mais sensores, mais friorenta será a pessoa. Como eles não são uniformes pelo corpo, pode acontecer de alguém sentir mais frios nas mãos, por exemplo, pois a contração, gente, ou melhor, pois a concentração deles é maior nessa região. Que interessante, né?
E agora, gente, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as diversas formas de locomoção, gente. Que vale ressaltar que nos animais, a forma de locomoção ela está relacionada ao ambiente onde eles vivem e se reproduzem também, e ao modo como eles adquirem o seu alimento. E existem espécies de animais que ela tem um corpo adaptado para o deslocamento no solo, na água ou no ar. E aqui, a primeira locomoção que nós vamos falar é a locomoção no solo, gente. Como esse exemplo que vocês estão vendo aqui. O deslocamento desses animais, gente, ele está relacionado à forma do corpo do animal e também à maneira como apoiam seus pés, pernas, cascos ou o corpo no solo. E assim, a gente vai ter 4 tipos de locomoção: a marcha, a corrida, o salto e também a reptação. Pessoal, vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso e locomoção. Gente, nos animais vertebrados, como peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, os movimentos eles resultam da ação combinada dos músculos, das articulações, que é o encontro de 2 ou mais ossos, e também do esqueleto. E aqui, gente, nessa imagem, vocês estão vendo como os ossos e os músculos do corpo, eles estão em conjunto. Isso porque, gente, eles constituem o aparelho locomotor humano. Aqui o esqueleto e o músculo. E aqui nessa imagem, gente, que eu trouxe para vocês, vocês estão visualizando algumas das principais articulações do sistema articular humano. E eu vou falar alguns deles para vocês. Aqui, gente, é onde está a articulação da coluna vertebral. Já aqui é a articulação da região da pelvis, a bacia. Já aqui, ó, são as articulações dos dedos das mãos. Já aqui, as articulações dos dedos dos pés. E aqui, a articulação do joelho. Gente, os ossos do sistema esquelético, eles servem de apoio para os músculos e eles dão forma e sustentação ao corpo e protegem algumas regiões internas, como os do encéfalo e a medula espinhal, envolvidos pelo crânio e pela coluna vertebral, o coração e os pulmões, que se encontram alojados dentro da caixa torácica. E, gente, vale ressaltar também que as articulações, elas são os locais do esqueleto onde um ou mais ossos se encontram. E elas são classificadas conforme os movimentos que realizam. E agora eu vou falar para vocês alguns tipos de articulações. A primeira que nós vamos falar é essa aqui, que são articulações móveis, que são articulações muito flexíveis, encontradas em vários locais do corpo. O exemplo é o cotovelo, o joelho e dedos dos pés e das mãos. Já essa aqui são as articulações semimóveis e elas permitem apenas movimentos restritos. E é o que ocorre, por exemplo, com a coluna vertebral. Já essa última aqui que nós vamos falar são articulações imóveis e elas estão presentes em vários ossos soldados entre si, como os ossos do crânio, que é esse que vocês estão visualizando aí. Gente, vale ressaltar também que os músculos, eles produzem movimentos ao contrair-se e distender-se. E eles também protegem os ossos de choques mecânicos e colaboram com a manutenção da temperatura corporal. Porque quando um músculo ele se contrai, ele libera calor. E vale destacar também que o tecido muscular ele é formado por células com capacidade de contração e de tensão.
E os músculos, gente, eles são classificados de acordo com o tipo de tecido que os formam. E eu vou falar alguns deles para vocês. O primeiro desses que nós vamos falar são os não estriados, que eles estão presentes em alguns órgãos internos, como os intestinos e estômago, e apresentam movimentos involuntários. Então, esse que eu falei para vocês foram os músculos não estriados. E o próximo que nós vamos falar é o músculo estriado cardíaco, que ele refere-se ao miocárdio, que é o músculo do coração, e apresenta movimentos involuntários. E o último aqui que nós vamos falar são os estriados esqueléticos, que eles apresentam movimentos voluntários e ligam-se aos ossos por meio de tendões. E aqui, gente, o que vocês estão vendo aí nessa imagem são os músculos esqueléticos, articulações aqui, ó, do cotovelo, como aqui, deixa eu circular para vocês, a articulação do cotovelo e também dos tendões, e vocês vão perceber que são estruturas que prendem os músculos aos ossos e trabalham para o movimento do antebraço. E, gente, aqui vocês vão observar que o bíceps, ele vai se contrair. Vocês vão perceber que o bíceps, que se encontra aqui, ele se contrai e puxa o antebraço. E nesse momento, o tríceps, ele se estende e relaxa, permitindo o movimento. E aqui é onde está o tríceps, ó. E, gente, para que o antebraço ele volte à posição anterior, posicionado para baixo, os músculos eles realizam ações opostas, ou seja, o tríceps se contrai, enquanto o bíceps ele se estende, ou seja, relaxa. É dessa forma que eles trabalham em conjunto. E, gente, vale ressaltar para vocês que alguns músculos do corpo, eles atuam aos pares e em antagonismo, ou seja, realizando ações opostas. Assim, gente, quando um deles sofre contração, o outro sofre relaxamento e vice-versa. Isso é o que ocorre com o tríceps e o bíceps. E o bíceps, gente, como vocês até observam aqui, nessa imagem, ele se contrai e sofre um encurtamento e puxa o antebraço. Nesse momento, o tríceps, ele relaxa e sofre um alongamento e estica, permitindo o movimento. E para que o antebraço ele volte à posição original, ocorre justamente o contrário. O tríceps ele sofre uma contração e o bíceps ele vai sofrer um relaxamento. Gente, os músculos eles se contraem ou relaxam de acordo com os estímulos enviados pelo sistema nervoso. E a mensagem ela é enviada pelo cérebro e captada por neurônios que a transformam em impulsos nervosos. E os impulsos nervosos, gente, eles são passados de um neurônio a outro e seguem seu trajeto dentro de neurônios presentes na medula espinhal. E esses impulsos, pessoal, eles são transmitidos ao longo da medula espinhal e são captados por neurônios de um nervo radiquiano, que por sua vez se liga a uma das fibras musculares que sofre contração ou relaxamento, de acordo com o estímulo recebido. Olha que interessante, né, gente? E aí, gente, eu trouxe esse trechinho aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Por que trememos quando estamos com frio? Gente, quando estamos com frio, tudo que queremos é nos aquecer. E é justamente para que isso ocorra é que nosso corpo treme. Então, mesmo sem querermos, esse é o processo mecânico e involuntário do corpo humano que gera calor. Quando o nosso corpo, que em boas condições de saúde, está a 30 graus Celsius, chega a um local frio e começamos a perder calor para o ambiente. E nesse momento, gente, as células do cérebro, ela vai emitir descargas elétricas para que os músculos localizados na raiz de cada,